Muito boa tarde, tudo bem com vocês? Como estão as coisas? Esse período entre festas é um período muito agitado, muito cheio de visitas, ritos, práticas, mas sempre pode ser reservado por nós para reflexão também. E essa reflexão é fundamental. Saúde para vocês. Boas reflexões para todos nós. Com o auxílio dos amigos do alto que coordenam esses trabalhos, com a busca por entrar nesse fluxo de luz leve, positivo, alegre, lúcido que eles nos enviam. Vamos então fazer o nosso estudo. Temos estudado a questão dos ritos funerários, a maneira como nós encarnados lidamos com a morte, com os ritos, e a maneira como os espíritos lidam, que é muito diferente. Por que é tão diferente? Se nós somos espíritos. Nós não somos espíritos? Claro que sim. Todos nós somos espíritos. Loucura é essa parte grande da humanidade que tem medo de espíritos. Se você é um espírito, você tem medo do quê? A diferença que existe entre nós encarnados e os desencarnados é a carne, o corpo. Em relação à morte, isso muda muito, é verdade. Por quê? Porque o corpo é uma herança animal, é onde fica concentrada, é o depósito da nossa herança animal. Lembramos aqui que os espíritos nos revelaram que a nossa trajetória não vem apenas dos macacos para o homem, não apenas do reino animal ao reino hominal, como a ciência supõe, mas a nossa evolução vai do átomo ao arcanjo. Vejam vocês, como se diz na Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas. Se nós pais procuramos não fazer hierarquia entre os filhos, como Deus faria? Claro que não. Então não apenas não existe a hierarquia dos anjos, arcanjos, serafins, querubins, que a teologia imaginou, mas não existe nem mesmo a hierarquia entre as criaturas de Deus, dos minerais, vegetais, animais, hominais. Nem essa hierarquia existe. Assim como não há uma hierarquia numa grande escola da Terra entre o ensino, a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, o ensino superior. Não há e nem pode haver hierarquia. Por que não há? Porque cada criatura está no seu estágio. E da mesma maneira, não há irmãos inferiores. Só de considerarmos irmãos é um progresso, sem dúvida, muito grande. Considerarmos os animais nossos irmãos é uma conquista fundamental, mas não inferiores. Em primeiro lugar, porque todos nós, homens e mulheres, é claro, todos nós do reino hominal, já tivemos longos estágios nos reinos animal, vegetal e mineral. Mas em segundo lugar, porque num processo pedagógico como é o da evolução humana,
É um absurdo imaginar que porque estamos na equação de segundo grau somos melhores do que quem está na equação de primeiro grau. E ambos seriam melhores do que quem está nas 4 operações. A cada um de acordo com a sua necessidade. Como explicou Jesus, isso situa as pessoas no lugar em que devem estar. Ninguém inferior, ninguém superior, ninguém privilegiado, ninguém inferiorizado. Apenas alunos vivendo as lições que precisam viver. Essa visão é muito boa, muito generosa, muito digna do amor de Deus, não é? E isso serve não apenas para os seres de reinos diferentes, hominal, animal, vegetal e mineral, mas também serve aos seres humanos. Essa visão serve muito a nós, seres humanos. Quando vemos alguém ainda muito preocupado com o corpo, com a matéria, com o dinheiro, com os prazeres, saibamos, se estivermos realmente mais espiritualizados, mais desapegados, saibamos que já fomos também todos nós mais apegados. Todos. E se alguns são mais apegados ao corpo do que outros, esses mesmos que são menos apegados ao corpo podem ser muito apegados ainda às suas crenças, seus ritos, seus egos, seus preconceitos. De forma que o desapego é tão amplo e tão importante que nós precisamos realmente ser humildes e nos analisarmos constantemente na nossa relação com os outros, com a vida, com a matéria, com o nosso corpo, com a nossa mente. Muito bom. Hoje vamos estudar a morte. Vamos estudar nossos costumes em relação à morte, nossa visão da morte, nos 2 momentos da vida, quando estamos com o corpo e quando estamos sem o corpo. Vamos lá? Questões número 325 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Kardec pergunta, os espíritos respondem através de aparelhos mediúnicos que trabalhavam com Kardec naquela época. Questão número 325, Kardec pergunta assim: por que certas pessoas preferem ser enterradas em um determinado lugar em vez de outro? Após a morte, elas retomam a esse lugar com mais satisfação? Essa importância atribuída a uma coisa tão material não é um sinal de inferioridade do espírito? Então, todos nós sabemos, pessoas manifestam preferências, querem ser enterradas em tal lugar, em tal município ou em outro município, num túmulo isolado ou no jazigo da família. Alguns descem a detalhes de que tipo de ritos querem passar. O que isso significa em termos espirituais? Vamos lá? A resposta dos espíritos é a seguinte: a afeição do espírito por determinados lugares significa inferioridade moral. Que importância pode ter um pedaço ou outro de terra a um espírito elevado? Ele não sabe que se reunirá aos que ama, mesmo que seus ossos estejam enterrados em lugares separados?
Não é interessante como a perspectiva espiritual muda o significado das coisas? Então aquilo que parecia importante enquanto estávamos encarnados vai perder quase toda ou toda a sua importância depois da morte. Em decorrência dessa resposta, Kardec pergunta: podemos considerar futilidade enterrar num mesmo lugar todos os membros de uma mesma família? Aí os espíritos manifestam uma posição diferente. Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia para com os entes queridos. Embora essa reunião tenha pouca importância para os espíritos, ela é útil aos homens, porque as lembranças ficam concentradas em um mesmo lugar. E simbolizam aos olhos dos encarnados a união da família. E como vivemos para a união, vivemos para o amor, e o amor familiar é um excelente exercício ao amor universal, precisamos relativizar os costumes humanos, mas respeitar. É um equilíbrio interessante. Se por um lado, na resposta da 325, se aponta como inferioridade se apegar a tal ou qual lugar para enterrar seus despojos, manifestam um respeito, os espíritos manifestam um respeito pelas preferências e costumes humanos, especialmente aqueles que reforçam os laços familiares. Então percebe-se aqui dois extremos e a necessidade de buscar o equilíbrio. No extremo, o apego a ritos, a lugares, a jazigos, e no outro, a suspeita de ser uma futilidade esses mesmos hábitos. O hábito em si, a prática em si, a ação em si, no geral, ela precisa ser relativizada. E relativizada ao quê? À intenção, à atitude, aos valores com os quais se faz a mesma atitude. O mesmo ato, com intencionalidades diferentes, terá valor muito diferente. Então, por um lado, os costumes e os ritos fúnebres precisam ser respeitados, especialmente se praticados esses ritos com devoção, com abertura de coração. Todo ato feito com piedade, com fraternidade, com amor, no caso a família, merece todo o respeito. Mas os hábitos que se ativerem puramente a costumes, como um rito funerário mais rico, um lugar, um jazigo de ostentação, com dourados, pedras, etc. Esse apego evidentemente mostra a inferioridade. Mas o mesmo espírito, o mesmo ato, a preferência pelo jazigo familiar, que pode mostrar ostentação, apego, inferioridade, pode demonstrar também fraternidade, união familiar. Então, disso decorre que nós, que na Terra não temos acesso, não sabemos com que atitude, com que emoção, com que valores as pessoas expressam as suas atitudes, as suas preferências,
devemos, é claro, o respeito a todos. É claro que os espíritos, principalmente os elevados, por terem acesso aos próprios pensamentos e sentimentos que cada criatura tem, possuem uma muito maior condição de analisar a atitude de cada um. Mas será muito menos, como nós já dissemos, o que se faz, mas com que atitude, com que intenção se faz. É daí que decorre que o julgamento não é apenas uma atitude prepotente, mesquinha até. O julgamento não é apenas, o não julgamento não é apenas um dever religioso, não julgarás. O julgamento é uma impossibilidade técnica. Se a você fosse perguntado sobre qual carro é melhor, uma Ferrari ou uma Lamborghini, e você não tivesse conhecimento, não tivesse familiaridade com o assunto, não tivesse conhecimento sobre os modelos, as marcas, você ia falar, não tenho condições de opinar. Se você fosse perguntado sobre 2 pintores renomados, qual tem a obra melhor, você, se não tem conhecimento na área, você teria que se abster de julgar. Toda pessoa que não tem conhecimento de um assunto deve se abster de julgar. E é por isso que nós temos que nos abster de julgar. Porque nós não temos um conhecimento profundo de nada. 2 pessoas têm uma relação com um padrão que muitos condenam. Você sabe de onde veio essa relação? Você sabe se alguém que tem mágoa do outro, o que ele sofreu em outras vidas? Você sabe como avaliar uma situação sem entender o universo interior, sem entender as outras vidas, sem entender os tratos que foram feitos na programação reencarnatória? É impossível. O julgamento é uma impossibilidade técnica, prática. É praticamente impossível fazer um julgamento exato e justo sem um conhecimento amplo dos sentimentos, das intenções, das relações em outras vidas. E como nenhum de nós pode ter, deveríamos todos nos abster de julgar. Alguém pode perguntar, mas o que fazer com a violência urbana, com a violência humana, com a criminalidade? Entende-se, claro, da necessidade de dar um tratamento diferenciado para aqueles que ameaçam a sociedade e que ameaçam a si mesmos. Parece urgente. Absurdo é que esse tratamento diferenciado seja para piorar as pessoas, que nós paguemos muitos milhares de reais por mês para piorar as pessoas e quando esses criminosos são soltos, cometerem crimes muito mais graves do que aqueles que o levaram à prisão. Isso é incompreensível. É claro que devemos avaliar as pessoas que cometeram violências, inclusive para afastá-las da sociedade, em defesa da sociedade e delas mesmas. Mas principalmente para focar nesse criminoso, nesse violento,
os melhores recursos da ciência, da medicina, da psicologia, da psiquiatria, os melhores recursos das religiões, das diferentes terapias que a humanidade desenvolveu. É para isso. Porque o investimento naquele que errou, o alcance de alguma mudança naquele que errou, vem em benefício dele e de toda a sociedade. Maluco, louco, mostrando a nossa inferioridade, é o estado precaríssimo das cadeias, o tratamento terrível que se dá aos criminosos, a alimentação, a roupa, os cobertores, as condições, as instalações, as atividades, tudo muito pobre. Não consegue disfarçar o sentimento de vingança que está por trás de toda a estrutura prisional. Então, um julgamento mais cuidadoso possível, que buscasse o máximo de conhecimento possível, não para nos vingarmos dos que erraram, mas para que eles pudessem ser melhor atendidos e, portanto, obterem alguma melhoria no seu comportamento e não a grave, profunda piora do seu comportamento que hoje é oferecido pelo sistema prisional. Isso é urgente, isso certamente será parte da regeneração, do mundo de regeneração que temos. Regenerar as leis, o judiciário, as polícias e as penitenciárias. Certamente isso será, e já, será urgente como já é hoje em dia. Precisamos então pensar sobre esse equilíbrio. Se para tudo, todos os atendimentos, se para todas as relações, se da própria relação com Deus são alicerçados, todas essas relações são alicerçadas em dois princípios, justiça e misericórdia, ou como diz a psicanálise, função paterna, que é a lei, que é o certo e errado, e função materna, que é o colo, o carinho, o acolhimento, ou seja, para criar filhos, para educar crianças nas escolas, para cuidar de amigos, de quaisquer pessoas, precisamos sempre nos equilibrar entre justiça e misericórdia. Não pode ser diferente o atendimento, a abordagem aos criminosos e aos que erraram conosco, particularmente com a sociedade de forma geral. Precisamos oferecer misericórdia a todos que erraram, até porque nós também erramos muito, nessa vida e em vidas passadas, muitíssimo. Por isso Jesus disse: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. O justiceiro, as pessoas que não apenas julgam, mas que punem os que erram na sociedade, ficam entorpecidos de sentimentos tóxicos, como a mágoa, a culpa, a arrogância, a prepotência, sentimentos que sem dúvida nenhuma nos aprisionam, nos enrijecem, nos paralisam a alma. Perdoe a si mesmo, compreenda as atitudes humanas sem essa ilusão de que com isso estará tirando a responsabilidade das pessoas.
Nós não somos os juízes do mundo. Quem leva a responsabilidade àqueles que erram é a vida, é Deus, é a lei de atração. Como nós não somos os responsáveis pela lei de atração, não somos a justiça do mundo, não somos Deus, e precisamos demais para nossa trajetória de leveza, de liberdade de movimento, de soltura frente ao futuro e não de prisão frente ao passado, precisamos demais de perdão, auto-perdão e, acima de perdão e auto-perdão, compreensão que ninguém aprende sem errar e que cabe a Deus, cabe à lei de atração, cabe à lei de ação e reação, trazer a cada um a exata, a precisa, a perfeita consequência dos seus atos. Porque o escândalo é necessário. Mesmo um aparente mal que nós vemos por toda parte, se ele aconteceu com alguém, esse alguém que sofreu esse mal não é vítima, não é uma injustiça. Mas continua Jesus, mas ai daquele por meio do qual ele vier. O mal não existe, o escândalo, aquilo que nos escandaliza, é necessário. Só ocorreu porque havia energias propícias a que aquilo acontecesse, de forma que a vítima naquele ato, a aparente vítima naquele ato, recolhe as consequências de seus atos. Mas nada disso tira a responsabilidade daqueles que praticaram a violência. Porque os planos de Deus incluíam um retorno dos seus atos que sem a ocorrência da violência, através dos acidentes, das doenças, dos fenômenos climáticos, morre-se muito através das causas naturais que não implicam na continuidade das vinganças mútuas. Liberte-se das vinganças mútuas, liberte-se do justiceiro, liberte-se das mágoas e das culpas que tanto nos intoxicam. Isso será, sem dúvida, fundamental para termos um ano novo. Limpe o seu coração, minha amiga, meu amigo. Só assim poderá ter uma vida limpa, leve, alerta, lúcida, que é o que nós mais precisamos para esse ano que se inicia. Muita paz e muito bem para todos vocês. Minhas saudações para Kelly Cristina, Cristiane Fraga, Enir Cajazeira, Maria José Sobral, Adelaide Dias e Andréa Salvatore. Muito feliz por estar com vocês, por estar com cada amiga que está aqui hoje conosco. Se isso servir para vocês, se vocês acharem que pode servir para mais pessoas, compartilhem. Nós precisamos cada vez mais pensar sobre a vida e pensar sobre nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos. Conhecimento de tudo e autoconhecimento. Que esse processo nos liberte do passado, dos apegos, e nos solte, nos projete, nos liberte ao nosso futuro, que estamos todos destinados ao bem, ao amor, à luz. Até a próxima, tomara que amanhã a gente consiga estar junto novamente. Um grande abraço a todos.